Olá, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma dúvida que os colegas normalmente colocam aqui no YouTube, que é a diferença entre entrevista inicial e anamnese, o roteiro de anamnese. Bom, primeiro a gente precisa clarificar que a anamnese é uma entrevista, tá? Então, quando você fala em entrevista inicial, você está falando de uma entrevista de diagnóstico, uma entrevista com fins de avaliação psicológica. Então, tanto uma entrevista aberta quanto uma entrevista fechada, que é o caso da anamnese, são consideradas entrevistas iniciais, entrevistas com fins diagnósticos. Agora, vamos entender a diferença entre a entrevista aberta e a anamnese. A entrevista aberta ou a entrevista não diretiva é uma entrevista em que o psicólogo deixa o examinando, o entrevistado, à vontade. Ele vai falar o que ele quer, na ordem que ele quer, ele vai utilizar o tempo da forma que melhor for para ele. Então, é uma entrevista que a gente vai dizer que o campo é configurado pelo entrevistado. O entrevistador, ele está ali, mas num papel passivo. Se a gente pensar em perguntas, ele tem um papel ativo porque ele está o tempo todo ali ouvindo, prestando atenção, observando, articulando com a teoria, né? Então, ele tem um papel ativo, mas na entrevista, o psicólogo quase não faz perguntas. Quem dirige, quem configura o campo é o entrevistado. Já na anamnese é diferente. A anamnese ela é uma entrevista que ela é feita em questionário. São perguntas e respostas. Então, o entrevistador, ele vem com o roteiro de perguntas já pronto e ele vai fazendo aquelas perguntas ao entrevistado. Então, o entrevistado vai sendo conduzido a responder o que o entrevistador pergunta. Por isso, neste caso, o campo da entrevista é configurado pelo entrevistador. Então, essa é a diferença básica, né? Uma entrevista, a não diretiva, entrevista aberta, é uma entrevista que o campo é configurado pelo entrevistado, e a entrevista fechada, que é essa de perguntas e respostas, é uma entrevista que o campo é configurado pelo entrevistador. Vantagens e desvantagens. Na entrevista aberta, o psicólogo vai conseguir coletar dados que são mais relevantes para o examinando, porque é ele que define o que vai ser colocado ali e a profundidade de cada tema. Já na entrevista fechada, a vantagem é que você vai conseguir abordar temas que provavelmente na entrevista aberta o entrevistado não traria. Então, ambas as entrevistas têm vantagens e desvantagens. Como você vai escolher qual a modalidade de entrevista que você vai utilizar? Você vai escolher de acordo com a sua abordagem teórica, de acordo com o que você quer investigar, de acordo com a área de atuação. Por exemplo, se você estiver atuando numa empresa, provavelmente você vai fazer entrevista fechada, porque você quer identificar aspectos muito específicos. Na clínica, você vai fazer entrevista aberta. Se você trabalhar em uma abordagem, trabalha com sintomas específicos, como no caso da TCC, você provavelmente vai trabalhar com a entrevista fechada, que é uma entrevista de perguntas e respostas. Quem trabalha com uma leitura psicanalítica tende a uma entrevista aberta. Então, dependendo da abordagem, dependendo do campo de atuação, você pode utilizar uma ou outra, mas sempre que se falar em entrevista inicial, estamos falando de uma entrevista com fins de avaliação psicológica. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Se você utiliza uma dessas modalidades, coloca aqui que a gente vai conversando. Não esquece de dar sua curtida aqui e compartilhar esse vídeo com amigos, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.